Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido falar sobre LGPD, a qual tem impactado não só as grandes corporações, mas também o mundo acadêmico, no que diz respeito às produções de pesquisa no Brasil. Mas afinal, o que é essa tal LGPD e como ela impacta as nossas vidas? É sobre isso que falaremos aqui. É claro, para você que já é pesquisador e quer saber como garantir que sua pesquisa esteja de acordo com as normas da LGPD, fique atento no vídeo, pois nele iremos te mostrar como. Você está na revista científica Núcleo do Conhecimento. Seja muito bem-vindo. A LGPD é uma nova lei geral direcionada ao estabelecimento de princípios e conceitos relacionados ao uso de dados de forma segura. Por meio dela, busca-se preservar o equilíbrio e a necessidade de proteger efetivamente os direitos dos titulares de tais dados, ao mesmo tempo permitir o processamento de dados pessoais sensíveis para fins determinados, incluindo-se pesquisa científica. Mas como ela surgiu? Bom, podemos dizer que é uma longa história, mas vamos contar para você ao longo desse vídeo. Por isso, cabe a nós dizer aquela velha frase: senta que lá vem a história. Falar sobre a LGPD é resgatar não só o contexto brasileiro, mas o mundial também. Dessa forma, podemos dizer que o direito à privacidade de nossas informações não é novidade na legislação mundial, de modo que as principais leis que tratam diretamente acerca da proteção de informações pessoais surgiram lá nos anos 70. Nessa década, os países mais desenvolvidos passavam por grandes transformações no desenvolvimento computacional e na área das indústrias, dando impulso para o Estado alemão elaborar normas capazes de regulamentar o acesso às informações pessoais no país. Visto que a população começou a perceber a potência dos computadores para manipular os processos de informações associadas aos indivíduos, a legislação alemã implementou, então, a primeira Lei de Proteção de Dados, datada no ano de 78, incentivando outros países como a Noruega, a Áustria, a França e a Suécia a inserirem normas em seu ordenamento jurídico, com o objetivo de explicar como a utilização, tratamento e exportação de dados privativos da sua população deveria ocorrer. Assim, anos depois, em 88, teve-se o surgimento da nova federação. A Constituição da República Federativa do Brasil, aprovada em 22 de setembro pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgada no dia 5 de outubro do mesmo ano, onde já foi possível verificar a atenção do legislador quanto à privacidade da vida dos brasileiros, ao assegurar a inviolabilidade desses direitos em seu artigo 5º. Opa, tudo bom? Rapidinho, eu só vim aqui pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. Vamos fazer o seguinte acordo: se você gostar do vídeo, você continua deixando o like. Se não gostar, você tira o like, que tal? Dessa forma, ainda sobre o artigo 5º, é importante destacar que a Lei nº 9.296/96 instituiu uma mudança complementar neste regulamento, em que acrescentou mais um meio de proteção aos dados privativos, garantindo ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, em que demonstrou mais uma vez que o legislador se atentou à proteção da privacidade dos cidadãos. Contudo, essa instituição ainda não estava perto de ser uma legislação suficiente para o tema de proteção de dados. Anos depois, teve-se o surgimento do Código de Defesa do Consumidor no início dos anos 90, pelo qual o Brasil passou a tratar com maior severidade a proteção de dados dentro das relações existentes entre consumidores e empresas, em que nessa foi instituída a proteção do direito do consumidor e o poder de acessar os seus dados regulamentados pela empresa, para ter o conhecimento do que estava sendo guardado, ainda para verificar se todos os dados estavam corretos, de modo que, se não estivessem, era possível pedir suas devidas correções. Dessa forma, mais tarde, após a vigência do Código de Defesa do Consumidor em 1995, teve-se o surgimento da Diretiva 95/46/CE na União Europeia, criada pelo Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu. Nesta diretiva, teve-se o melhor desenvolvimento nas questões vinculadas à proteção de dados, chegando bem próximo aos regramentos jurídicos existentes atualmente em estabelecer uma básica definição de dados pessoais e outras delimitações importantes para a discussão do tema, além do incentivo ao comércio. De modo que a diretiva estabeleceu um sistema abrangente e complexo de privacidade de informações, cujo impacto foi sentido muito além da própria União Europeia, onde em 2000 teve-se o estabelecimento de um acordo entre Estados Unidos da América e a Europa na transferência de dados relacionados às trocas comerciais.
Posto este contexto, não restavam dúvidas de que o acordo entre Estados Unidos da América e a Europa é um dos marcos históricos na evolução no tratamento de dados pessoais. Tal acordo entrou em vigor no ano 2000, ficou conhecido como Safe Harbor, sendo formulado para respaldar a proteção da privacidade dos cidadãos na União Europeia, quando tivessem seus dados coletados por empresas norte-americanas, com o intuito de promover uma uniformidade nas regras de tratamento de dados pessoais. Enquanto isso, considerando que nunca em toda a história a humanidade passou por um período de tantas inovações e crescimento marcado por fenômenos como a globalização, a revolução tecnológica e a invenção da internet, o Brasil percebeu a necessidade de continuar de estabelecer mais mecanismos que viessem garantir a proteção de dados, principalmente no âmbito da internet. De modo que mais tarde, em 2013, o Brasil presenciou o desenvolvimento legislativo e a implementação do Marco Civil da Internet, responsável por retratar a utilização da internet no país como um objetivo de tornar o ambiente cibernético mais regulamentado, pois até então os brasileiros tinham apenas a Lei de Defesa do Consumidor como meio de requerer direitos que se demonstrava defasada em meios digitais e deixava a desejar na relação entre consumidor e empresas pela internet. Assim, em 2014, o Marco Civil da Internet entrou em vigor no Brasil, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. Foi uma forma de reconhecer o regulamento e as novas relações jurídicos virtuais, frente à existência de inúmeros usuários e provedores, assim como de empresas que passaram a trabalhar online. Dessa forma, o Marco Civil da Internet trouxe em seu escopo os delitos praticados online, crimes cibernéticos, e a neutralidade da rede, estabelecendo direitos e garantias para a liberdade de expressão, o qual, apesar de cuidar da privacidade, acabou restando uma lacuna sobre o tratamento de dados pessoais, pois não foi dada devido à atenção ao seu uso, destino, comercialização, etc. Rapidinho, antes de você ver o que vai vir daqui a pouquinho, que tal de você deixar seu comentário e colocar suas dúvidas que você está tendo, ou o que você achou desse vídeo? Se você gostaria de ver mais vídeos como esse, fique à vontade. Neste contexto, após o Marco Civil da Internet, a GDPR, General Data Protection Regulation, que em português significa Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, foi introduzido no mundo das legislações pelo Parlamento Europeu em abril de 2016, quando a União Europeia resolveu revisar os seus regulamentos que tratavam de assuntos relacionados à proteção de dados, de modo que ela foi um dos maiores marcos na evolução do tratamento de dados pessoais, visto que estabeleceu em seu regulamento que os Estados da União Europeia estariam livres para realizar a comercialização ou prestação de serviços que incluíssem os dados pessoais, desde que o regulamento jurídico do outro país fosse pelo menos um pouco semelhante com os deles. Dessa forma, tal imposição serviu de impulso para que diversos países viessem a criar e reanalisar a forma com que estavam tratando os dados pessoais, onde a GDPR obrigou empresas de todo o mundo a mudar a forma como coletam e tratam os dados, e foi responsável por uma nova onda de novas leis sobre o tema em todo o mundo, inclusive no Brasil, dando espaço, portanto, para o surgimento da LGPD. Com a compreensão da necessidade de proteção de dados pessoais e com a instituição de limitações de comércio pela União Europeia a países que não tiverem o mesmo intuito de proteção de dados, o Brasil se viu impulsionado a implementar uma lei própria que se adequasse à realidade brasileira, com o intuito de não ficar para trás no fenômeno internacional de proteção de dados, assim sendo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação de personalidade de cada indivíduo. Logo, é válido destacar que a LGPD se aplica indistintamente a todos que de alguma forma participam do processo de tratamento de dados pessoais, sejam pessoas privadas ou pessoas ligadas ao ramo público. Bom, antes da gente passar para o próximo tópico, eu gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. A lei conhecida como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, define como deve ser o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas, abrangendo também os meios digitais com o intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos indivíduos, proporcionando maior segurança ao público geral. Sendo assim, alguns dos principais termos definidos pela lei no seu artigo 5º diz respeito à proteção de dados pessoais, que consiste em qualquer dado relacionado à pessoa natural diretamente identificada ou identificável, de dados pessoais sensíveis
sensíveis que envolvem qualquer dado genético, biométrico, de saúde, vida, orientação sexual, origem racial ou étnica, de convicção política, sindical, filosófica ou religiosa, e ainda a proteção de dados no próprio processo de tratamento de dados, que envolvem qualquer operação que possa ser realizada nos dados, como por exemplo na coleta, no armazenamento, na utilização, na transmissão e na modificação e na eliminação dos dados. Logo, essa proteção deve ser realizada a fim de garantir que todas as informações coletadas sejam autorizadas pelo usuário. Posto todo esse contexto, provavelmente você deve estar se perguntando, mas de que forma essa nova lei influencia na realização da minha pesquisa? Caso sua pesquisa faça qualquer tipo de uso de dados, para que ela possa ser aprovada, precisará de um aval que geralmente é fornecida pelo Comitê de Ética. Logo, um dos critérios estabelecidos para a avaliação desse tipo de material é o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como garantir que minha pesquisa esteja dentro do acordo do LGPD? Para que sua pesquisa seja aprovada neste critério, para iniciar o tratamento de dados com segurança na prática, a primeira coisa a se fazer é realizar um mapeamento de dados da empresa a ser investigada. Este mapeamento trata-se de um documento essencial no processo de adequação à legislação que tutela a proteção de dados no Brasil, a qual deve refletir o método e o processo pelo qual foi submetido os dados pessoais dentro da corporação, incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transita desde sua origem. Assim, nesse processo, os dados deverão ser mapeados desde a coleta até sua eliminação ou armazenamento, visando analisar as vulnerabilidades técnicas e jurídicas do tratamento de dados. Saiba que essa adequação é importante para sua aprovação pelo Comitê de Ética. Assim, cabe a mim fazer mais uma pergunta. O seu material está de acordo com a nova lei da LGPD? Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, manter aquele like que a gente combinou no começo do vídeo, e obrigado pela sua atenção. Até mais!